Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês, pessoal, um pouco mais sobre mais um tropeço do Clube do Remo jogando dentro de casa neste Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, diante do Novo Horizontino, um empate em 1 a 1 que momentaneamente coloca o Leão no G4, mas que precisará secar os seus adversários para não cair mais posições na rodada aí do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. A gente vai conversar sobre as escolhas do técnico Antônio Oliveira, sobre os protestos aí do Fenômeno Azul em relação ao seu trabalho e falar um pouco mais sobre esta partida de ontem, principalmente sobre o nosso adversário também, que dificultou bastante o nosso jogo. E falar também a respeito da saída do atacante Adailton, que pode aí estar trazendo um retorno financeiro para o Clube do Remo também para a sequência da temporada. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. É só clicar no botão gostei, a meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para colocar a pontuação do vídeo lá no topo da plataforma e, claro, verifique a tua inscrição no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero conversar com vocês sobre a partida de ontem do Clube do Remo contra a equipe do Novo Horizontino. Ontem, no meio-dia, quando eu gravei o conteúdo aqui no canal falando sobre esse jogo, foi justamente falando de que a gente iria enfrentar uma das melhores equipes do campeonato. Não só em relação ao que é o Novo Horizontino no campeonato, pela organização da equipe paulista, mas muito em função ainda de um trabalho que é ruim aí do técnico português Antônio Oliveira, que infelizmente vem evoluindo o Clube do Remo no campeonato. O Remo vem caindo principalmente na parte física. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas ontem, quando saiu a escalação do Clube do Remo, foi uma escalação que todo mundo aprovou. Inclusive também ontem eu comentei aqui no canal de que poderia finalmente sair essa escalação que todo mundo tivesse concordando, né? Um meio de campo, por exemplo, com Caio Vinícius, com Cantígio, com o Jaderson, um ataque com o Pedro Rocha, com o Janderson ou com o Marrone e também o Matheus Davó, um ataque também com uma mobilidade bem interessante. E a defesa ali, né, já tem uns desfalques do Klaus, do Reinaldo, com o Camutanga e Kaique, e os laterais Marcelinho e Sávio. Bom, começa a partida e o Clube do Remo consegue, né, controlar a bola, consegue ter o domínio do jogo, cria oportunidades ali para abrir o placar com bolas sendo cruzadas, né, com o goleiro do Novo Horizontino ali saindo e cortando junto com a zaga, e o gol não demora a sair. Não foi um gol de uma jogada trabalhada, foi uma jogada que a bola espirrou e sobrou para o Davó, mas a bola chegou ao ataque de uma maneira trabalhada, né? Com o time rodando a bola com muita qualidade, com o Cantígio invertendo o jogo, com o Jaderson também fazendo aquela flutuação na frente da área e tentando encontrar os pontas, né? Usando o Janderson de um lado e o Pedro Rocha do outro. Então a bola sobra ali para o Davó, que finaliza com perfeição. E mais uma vez, né, a gente se pergunta por que o Davó não vinha sendo relacionado nos últimos jogos, já que ele tem qualidade. Ontem precisou de alguns minutos para fazer mais do que o Viseu, mais do que o Adailton, que vinham jogando aí nas últimas partidas, né? Ontem, infelizmente, o Marrone não esteve à disposição, talvez fosse até ele que estivesse começando a partida no lugar do Davó. Só que acontece aquilo que já vem acontecendo com o Remo também em alguns jogos dessa Série B. Eu acho que o jogo mais emblemático em relação a isso foi contra o Atlético Paranaense, que o Remo faz o gol e para de jogar. O Remo abdicou muito cedo de jogar ontem, e é isso que eu não consegui entender, a postura do time em campo, sabendo que do outro lado tinha um adversário que com a bola no pé era uma equipe muito perigosa. Se o Remo tivesse ficado com o controle do jogo, tivesse trabalhado mais a bola, cadenciado mais o jogo, invertendo as bolas, mantendo a bola ali no campo de ataque, talvez a gente tivesse o controle melhor do jogo, talvez tivesse finalizado mais no primeiro tempo, porque depois do gol
o goleiro do Novo Horizontino trabalhou apenas uma vez, que foi numa finalização do Jadson, teve outra, uma cabeçada do Camutanga que passou perto também, mas o Novo Horizontino começou a gostar do jogo, o Matheus Friso começou a ter liberdade, os pontas começaram a ter liberdade, e numa jogada que já aconteceu infelizmente nessa temporada, um chute de fora da área, desviado na defesa e também no ataque do Novo Horizontino, a equipe paulista conseguiu chegar no gol de empate, depois de ter ali algumas oportunidades, né? O Rangel fez algumas defesas importantes no primeiro tempo, outras bolas que passaram bem rente à trave do Leão Azul, mas muito em função da postura do Remo depois do gol. O Remo parou de jogar, abdicou de jogar e não tinha essa proteção. Por que na minha opinião aconteceu isso também ontem? Porque ontem a gente tinha o Caio Vinícius sendo o primeiro volante, o Cantígio ajudando ali na construção do jogo, o Jaderson um pouco mais à frente. Então não era um meio de campo com tanta pegada assim, né? Com tanta marcação, e a gente deixou o Novo Horizontino ter a posse de bola. Se fosse o contrário, se a gente invertesse isso e o Remo tivesse o controle do jogo, a gente não tinha passado todo aquele sufoco no primeiro tempo e talvez não tivéssemos descido para o intervalo com o empate. E aquilo ali frustrou muita gente, porque, de novo a gente iria ter que tomar as rédeas do jogo, tomar as rédeas da partida para tentar chegar no gol da vitória. Vem o segundo tempo, o time volta com a mesma formação. Eu não voltaria com a mesma formação, eu teria tirado o Pedro Rocha. Não fez um bom jogo o Pedro Rocha. Aliás, ontem alguns jogadores não estiveram bem, né? Pedro Rocha não esteve bem, o Sávio não esteve bem, Marcelinho não jogou bem, o próprio Janderson não esteve bem também. Foi ele o escolhido para sair depois, né, de algumas substituições para a entrada do Maxwell. O Jaderson não esteve bem, mas mesmo assim eu teria recuado o Jaderson para ajudar um pouco mais na saída de bola e teria colocado o Regis. Mas o Antônio Oliveira acabou optando pelo Natan. E aí que veio, né, o protesto do torcedor. O Regis entrou no jogo no lugar do Jaderson e ele tira o Cantígio e coloca o Natan. Assim, galera, eu entendo a raiva da torcida, eu entendo que a torcida tá puta aí com o trabalho do Antônio Oliveira. É um trabalho que realmente não tá conseguindo evoluir, tá? E até acho que já tem até um prazo de validade para isso. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa questão. Mas eu entendi o que ele quis fazer naquele momento, porque o Novo Horizontino estava muito à vontade em campo no segundo tempo e já tinha passado perto de fazer o segundo gol, se não fosse as defesas do Marcelo Rangel. Então depois que ele coloca o Natan em campo para reforçar um pouco mais a marcação, o Remo, por incrível que pareça, melhora, porque o time do Novo Horizontino baixa de vez as linhas, né, e começa a jogar nos contra-ataques, e aí claro, depois foi perigoso também. Só que o Remo não conseguiu produzir. O Remo melhora, no caso do Novo Horizontino ter baixado as linhas, né? Mas o Remo controla mais o jogo, mas sem efetividade. O Remo não consegue chutar uma bola no segundo tempo. O goleiro do Novo Horizontino não sujou o uniforme no segundo tempo. Era um time arame lisa, um time que rodava a bola, rodava de lado para o outro, né? Parece um para-brisa, mas não conseguia infiltrar, não conseguia finalizar. E aí os contra-ataques do Novo Horizontino eram muito perigosos. É um time muito chato, muito bem treinado pelo Humberto Lousa, que fez uma leitura perfeita do time do Remo ontem. Né, ele anulou tudo o que ele podia anular, principalmente depois do gol, né, ali marcado pelo Davó. E aí o time do Remo pregou, cansou, e aí não funcionou mais nada. Perdemos o Camutanga, que estava fazendo um bom jogo ali por cãibra. Saiu também o Caio Vinícius por cãibra também. O Freitas, se eu não me engano era ele, quase sai por cãibra também. Então, gente, o que mais me preocupou ontem na parte do clube do Remo, além da bagunça tática que a gente segue ainda, né? O Remo é um time desorganizado e por isso que corre errado em campo, é a parte física. E inclusive foi uma das minhas perguntas na coletiva ontem para o técnico português. Como a comissão técnica dele, junto com o NASP, estão trabalhando para melhorar essa parte física. Nós temos jogadores entregues no departamento médico, é verdade, mas ontem a parte física me preocupou muito, de verdade. O Remo pregou no segundo tempo. E isso vem também evoluindo. Era uma coisa que a gente elogiava na era do Daniel Paulista, a preparação física, e agora meio que piorou, né, gente? Então é o sexto jogo, né? É o quinto ou sexto jogo aí do Antônio Oliveira. É o quarto ou quinto jogo que o Remo não consegue vencer. Tem uma derrota e 4 empates, né, além de uma vitória. Então é um aproveitamento muito baixo. Sobre o trabalho do Antônio Oliveira, gente, a grande chateação da torcida não foi nem pelo jogo de ontem. Ontem foi o estopim, né, a paciência do torcedor.
é com um trabalho que não está evoluindo. E assim, gente, não adianta ele ir pra rádio, dar entrevistas, se emocionar, se ele, junto com a sua comissão técnica e o elenco dos jogadores, não trabalharem para que isso melhore. A gente quer que o Remo evolua, gente. Nós queremos que o Remo melhore seu desempenho. Porque, repito, o Remo está ali no G4 muito em função do início do campeonato que ele fez. Aquela gordura que ele criou inicialmente. Porque se não fosse os tropeços dos nossos adversários também, a gente já estaria numa posição mais abaixo, com o desempenho que o time vem tendo nas últimas rodadas. E vamos ter que mais uma vez secar os adversários nessa rodada. Vamos ter que secar Avaí, secar Vila Nova, que aliás se enfrenta, então um empate seria ideal nesse jogo, né? Vamos ter que secar também aí o time do Atlético Paranaense. O Goiás vai jogar vai jogar em casa contra uma das equipes também que estão ali brigando, né, pelas primeiras posições. Temos que secar também para ser empate esse jogo. Então é mais uma rodada em que o Remo não faz a parte dele e nós temos que secar os adversários. Então ontem foi um time que foi bem escalado, todo mundo concordou com a escalação. Um time que começou bem o jogo, faz o gol e aí deixa o Novo Horizontino à vontade, né, para fazer o seu jogo, para ser perigoso. Tomou o gol de empate no final depois de muita insistência do adversário. No segundo tempo, não consegue funcionar, faz as alterações, perdeu, é verdade, atletas por conta de problemas físicos, mas foi um Remo que piorou no segundo tempo e que não conseguiu ter nenhuma variação tática também para sair da arapuca montada pelo Novo Horizontino. São 2 pontos que nós perdemos em casa. Eu já falei 1000 vezes para vocês que jogar em Belém é inegociável, mas é claro que a gente iria perder pontos jogando em Belém. E sobre o trabalho do Antônio Oliveira, eu sinceramente não consigo ver evolução. Para mim só está evoluindo aí. E agora fisicamente parece que está evoluindo também, né? E ontem a gente teve esses problemas físicos que acabaram piorando a nossa situação. Ontem a gente não teve Luan, não teve o Cláudio, não teve também o Pavani, né? O Marrone também não conseguiu se recuperar. E a gente, com o que teve ontem, ele inclusive colocou o Natan para estrear. O Freitas, para mim, fez um bom jogo, estreou bem também o volante que veio do Fluminense. Mais uma boa partida do Kaique também na defesa. Camutanga fez uma partidaça enquanto teve perna, né? Rangel dispensa comentários. O PH finalmente ganhou oportunidade, né? Nem esperava que ele fosse colocar o PH. Parece que foi por conta de falta de opção ali que ele acabou colocando o atacante que veio do Santa Rosa. Mas enfim, galera, eu acho que o que mais preocupou a torcida ontem, de novo, foi a falta de repertório do Remo, ter parado de jogar muito cedo e principalmente a questão física. Quinta-feira que vem tem mais um jogo em Belém contra o Avaí, é outro confronto direto. E aí, irmão, pra mim não tem nem o que falar. Ou ganha, tá? E em relação ao trabalho do Antônio Oliveira, eu acredito que a diretoria tá avaliando sim, tá? O trabalho dele. E se passar esse jogo do Avaí, passar o jogo do Goiás e nada mudar, principalmente em termos de resultado, eu acho que vão sentar para conversar, porque é o que eu falo para vocês. Tem um mês e meio de trabalho, né, aí com o Antônio Oliveira, mas no futebol dá para você evoluir uma equipe nesse período. E o Remo não está conseguindo ter essa evolução com o Antônio Oliveira. O Atlético trocou de treinador, chegou também um treinador português lá, e o Atlético nitidamente melhorou na competição. Nitidamente melhorou. O Criciúma, que contratou o Eduardo Batista, nitidamente melhorou também no campeonato. E o Remo, que trocou de técnico também, né, o Daniel saiu e veio o Antônio Oliveira, está evoluindo, não está conseguindo ter uma melhora. Mesmo com esses problemas físicos aí que o Remo tem tido, suspensão, na minha opinião, isso é um ingrediente, mas não é o principal. Eu acho que o trabalho é ruim, o trabalho não está conseguindo evoluir e a diretoria precisa avaliar isso nas próximas rodadas, se nada mudar, se a equipe não jogar bem e principalmente se o resultado não vier. O resultado é muito importante no futebol. O Remo tem uma vitória com o Antônio Oliveira contra o Atlético fora de casa, num jogo que o Remo foi muito mal e poderia inclusive ter saído derrotado no primeiro tempo ainda. Até quando nós vamos contar com a sorte? Até quando nós vamos contar com as grandes defesas do Marcelo Rangel, que está aí salvando a lavoura? Ontem, de novo, foi uma peça muito importante para o clube do Remo vencer. Bom, sobre o Adailton, né, ontem saiu a informação do Nelson Torres de que uma equipe lá do Japão está interessada no futebol do Adailton. Ele deve realmente deixar o clube do Remo, parece que nem está mais treinando aí com o elenco.
já vai viajar lá para o Oriente e deve cair também uma compensação financeira para o Clube do Remo. Eu não tenho conhecimento do valor, tá? Se vocês tiverem aí, se já saiu em algum veículo de comunicação, vocês podem trazer, mas ele realmente deve estar deixando aí o Clube do Remo. Saiu ontem também uma possível, né, saída do Viseu. Eu fui verificar e não tem nada em relação a isso, tá, pessoal? Ele segue aí no Clube do Remo. Ontem não foi relacionado por opção técnica, né? E ele vai precisar aí resolver as questões dele com o Clube do Remo. Até o momento, dia 18 de julho, não tem nenhuma proposta, nada oficial aí em relação também à rescisão contratual com o Felipe Viseu. Mas eu quero saber de vocês. Sei que vocês estão ainda de cabeça quente com a atuação do Remo ontem, com esses 2 pontos que nós perdemos. O Remo vencendo ontem, ele iria 28 pontos, iria já ficar ali com uma pontuação bem interessante. Soma mais um, chega a 26 e a torcida fica preocupada com o desempenho do time nos últimos jogos. Com esse desempenho aí, galera, a gente realmente não vai brigar com muita coisa no campeonato, a não ser ali chegar numa pontuação para se manter. A gente precisa evoluir, seja com ou sem Antônio Oliveira, porque realmente está complicado o trabalho dele, não consegue evoluir, é um trabalho ruim e ontem acabou sendo piorado aí com essas questões físicas que o time acabou sofrendo. Deixa teu like, verifica o botão hypar, comente os assuntos desse vídeo, dá tua opinião, pode discordar de mim também à vontade, tá? Claro, com respeito, é sempre importante. Compartilhe com seus amigos que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!